Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 35. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 30, que fala assim: Moisés disse ao povo de Israel: O Senhor Deus escolheu Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Deus o encheu com seu espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. O Senhor deu a Bezalel e a Aholiabe, filho de Ahisamach, da tribo de Dan, o dom de ensinar aos outros. Ele lhes deu habilidade para fazerem todos os trabalhos de gravador e de desenhista. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui é quando eles estavam fazendo a construção da tenda sagrada e mais os objetos sagrados que haver nele. Porém, conforme a gente está lendo aqui em Êxodo, a gente vai ver que naquela época também não tinha facilidade de ir numa loja comprar e estar pronto e colocar no lugar. Para as coisas de Deus serem, por fato de serem para Deus e serem sagradas, era necessário que fosse fabricado. Então, o que Deus fez ali? Deus selecionou pessoas dentro da tribo para poder servi-lo e ao mesmo tempo capacitá-los para poder fazer o trabalho. Então aqui Deus, através de Moisés, escolheu duas pessoas. Uma para fazer todo o tratamento para trabalhar com pedras e madeiras e outro para ensinar. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Que você não precisa saber fazer, mas você só precisa ter um coração disponível para querer aprender a fazer. Entende? Aqui, se você parar para analisar, pessoas foram escolhidas. E Deus capacitou essas pessoas. Deus derramou dom sobre elas. Então, o que a gente entende, que a gente escuta falar muito aí, que Deus capacita os escolhidos? É justamente isso. Deus te escolhe para algo, por uma função, para um propósito. E mesmo que você não saiba fazer, Ele vai, através do seu processo, te preparar para viver aquele propósito. Ou seja, você não precisa se preocupar como é que vai ser. Por menos capacidade que você acha que você tenha, você não precisa se preocupar com esses detalhes. Você só precisa se preocupar em ter um coração obediente e disponível para Deus, em adorá-lo e obedecê-lo, em adorá-lo e ser fiel a Ele, em adorá-lo e ter um relacionamento com Ele. Conforme você for passando no seu processo com Deus, de cura e libertação, para Ele te preparar para algo que Ele tem para você exercer, para você fazer, Ele vai te capacitar através do relacionamento que você buscar a ter com Ele. Entende? Então, todas as pessoas que servem a Deus, a maioria dela, a grande parte dela, eu não vou generalizar como todo mundo, porque eu não tenho conhecimento da causa, mas a grande parte delas não tinham como serem quem são hoje se não tivessem passado pelo processo de cura e libertação com Deus. Existem aquelas pessoas que têm maior probabilidade para algo, mas não necessariamente essa probabilidade que a pessoa tem é o que Deus tem para a vida dela. Às vezes a pessoa é ótima em falar com as pessoas, mas não é isso que Deus tem para ela. Deus tem algo para essa pessoa que seja algo que ela não tenha facilidade de fazer. E Deus vai lá e capacita, mediante a disponibilidade que essa pessoa dispuser para Deus. Entende? Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Se você tem um coração disposto, um coração disponível, um coração que gosta de ajudar o outro, um coração que gosta de servir ao Senhor de alguma forma, você está apto
para viver os propósitos de Deus. Entende? Porque primeiro a gente aprende a servir. Aquele que não serve, Deus não consegue usá-lo. Entende? Então, se você tem uma vontade dentro de você, uma disponibilidade no seu coração, de querer ajudar o próximo, de querer servir o próximo, de querer dar o seu melhor para a obra de Deus e fazer por amor a Deus e às pessoas de um modo geral, procure a Deus na sua intimidade, na sua individualidade e fala: Senhor, eu quero ajudar de alguma forma, me ensina. Ele vai começar a trabalhar em você de dentro para fora e ele vai te preparar e te capacitar conforme a vontade dele, conforme os propósitos que ele tem para ti. E ele vai te mostrando no relacionamento que você tiver com ele, para que você foi chamado, para que você foi escolhido, para onde ele quer que coloque você. Entende? E você vai desenvolvendo, você vai sendo preparado, você vai sendo forjado para ele poder te levar e te colocar ao que ele tem para ti, quais são os propósitos dele para tua vida. Então Deus só precisa de um coração disposto, um coração disponível, um coração que conforme você vai tendo um relacionamento com ele, você vai entrando em obediência a ele, porque você vai aprendendo a amá-lo. Você vai mudando, você vai sendo transformado de dentro para fora. Você vai ganhando novos horizontes, a sua mente ela vai abrir. Ela não vai ficar mais do tamanho do caroço de ervilha. Ela vai abrir, vai se tornar uma melancia. Entende? Para a gente poder entender o que está acontecendo. Um exemplo. Então não se limite. Não coloque limitações aonde Deus possa fazer por você. Se coloque disponível e aberto, com a mente aberta, para você entender o que Deus tem para ti. A gente precisa lembrar que Deus é Espírito. Então, para a gente poder entender o que Deus quer que fala conosco, a gente precisa estar com o nosso espírito despertado e fora de crenças limitantes. Ou seja, não limite o poder de Deus sobre a sua vida. Procure Ele em espírito e verdade, na sua intimidade, na sua individualidade. Se dedique mais tempo ao Senhor e permita dele mostrar para você, na sua intimidade, o quão poderoso Ele é e o que Ele pode fazer através da sua vida, a partir do momento que você coloque uma disponibilidade para Ele. Entende? Deus só quer isso de nós. A nossa disponibilidade. Ele nos capacita. Ele nos instrui. Ele forja em nós o caráter de Cristo. Ele nos transforma. A única coisa que precisamos mostrar para Deus é a nossa disponibilidade. Adorá-lo e amá-lo em espírito e verdade. Sendo obediente à sua palavra e colocando ela em prática. Por que colocar a palavra em prática? Porque se a gente só souber a teoria, não existe transformação. Então é necessário que a gente saiba a teoria e a gente permita ser transformado colocando ela em prática. Entende? E quando a gente coloca ela em prática, a gente passa a ter mais relacionamento com Deus. Quando você só sabe a teoria, você se torna uma pessoa religiosa. Ou seja, você vive uma religiosidade. Você mostra-se uma fantasia para o outro que está à sua volta, porque você se denota ser uma pessoa que conhece a palavra, mas você não vive o que você conhece. Você está se tornando uma pessoa religiosa. E Deus abomina a religiosidade. Deus quer ter o tete-a-tete. Deus quer ter a intimidade. Deus quer ter o retorno. Sabe? A intimidade ali do dia a dia, de você procurar Deus no seu secreto e de você colocar em prática tudo que Deus está te falando.
para com o outro, para com você mesmo. É isso que Deus quer de nós. Que nós evoluímos. Que nós evoluamos. Acho que eu errei. Que a gente venha ter uma revolução como pessoa, como ser humano e como espírito. Entende? Então, priorize o Senhor. Priorize o Senhor na sua vida. Se mantenha disponível para Ele. O adore em espírito e em verdade. O obedeça. Tenha um coração de servir ao próximo. Queira ser uma pessoa que ajuda o outro. Uma pessoa que estende a mão. E deixa Deus trabalhar no seu interior. Que Ele vai te preparar, Ele vai te capacitar para você viver os planos que Ele tem para você. Você não precisa se preocupar. Vamos supor aqui que Deus fala para você que você vai ser uma pessoa que você prega a palavra. Não precisa se preocupar, ficar desesperado. Mas eu não sei falar, mas eu não tenho boa dicção, mas eu não tenho postura para falar, eu não sou igual fulano, eu não sou igual ciclano. Não se compare. Cada pessoa é única para o reino de Deus. As suas características e as suas personalidades, e a sua personalidade é o que Deus vai usar para atrair pessoas para você, que você vai ensiná-las como é que é. Através da sua vida, pessoas com características parecidas ou que se identifiquem com as suas características, Deus vai trazer para perto e você vai estar ali ensinando a palavra. A gente não precisa se preocupar com nada. Ele faz tudo. A gente só precisa manter o nosso coração disponível para Deus, permitir que Ele trabalhe em nós, que sejamos vasos na mão do oleiro, entende? Que sejamos barro para ser moldados vasos, que a gente o adore, que a gente busque a sua presença e que a gente o priorize. Fazendo isso, quem faz todo o entorno acontecer é Ele. E Ele vai te capacitando, Ele vai te preparando para Ele te levar para onde Ele quer, para você viver, de acordo com os propósitos dEle. Então você não precisa se preocupar com nada. Você precisa apenas estar disponível e disposto a querer servir. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.